esse vídeo depois de umas conversas com os meus pais sobre o legado da família, das gerações. Tanto que a gente às vezes não conhece sobre as gerações passadas, não tem a chance de ouvir falar do meu bisavô, como ele era, quem ele era, o que ele pensava, o que ele desejava para as gerações futuras, né? E acho que o objetivo dessa conversa é esse daí. Quais são os objetivos que eu quero para as minhas gerações futuras? O que eu gostaria que os meus filhos, meus netos escutassem? Então eu vou tentar ser breve, mas é muita coisa. Vamos tentar resumir algumas coisas. Então, em primeiro lugar, acima de tudo, a gente pensar sobre a fé. Quando eu digo a fé, pensem que o seu pai, avô, bisavô, Sérgio aqui falando, não sei quem vai assistir esse vídeo daqui a 50, 60, 100 anos. Pensa que o pai de vocês, ou antepassado de vocês, que sou eu, um cara que estudou engenharia química, fez um mestrado em engenharia química, fez uma pós-graduação em MBA em negócios, trabalhou em empresas pelo mundo todo, visitou países e clientes em países diferentes, li vários artigos, vários livros, conversei com várias pessoas, ouvi várias pessoas falarem o que pensam, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo a dificuldade que é que o universo existisse sem que houvesse uma força por trás guiando tudo isso. E essa força, né, alguns chamam de Alá, outros chamam de Deus ou Jeová, mas fato é, desde o Big Bang, como as coisas foram organizadas, a Terra girando ao redor de si, na velocidade certa para o dia ter 24 horas, a translação para o ano ter 365 anos, as estações, a inclinação da Terra para as estações, enfim, tudo isso foi criado de uma forma tão perfeita que, para isso ser algo aleatório, algo por sorte ou por acaso, é a mesma coisa de eu entrar numa loteria, né? Comprar um bilhete na loteria 60 vezes seguidas, um bilhete, 60 dias seguidos, e ganhar 60 vezes seguidas sem perder uma. Então a chance, matematicamente falando, é essa. A mesma coisa para os seres vivos, né? Então a gente pensa no darwinismo e o darwinismo tenta explicar a evolução das espécies, mas o fato é, se você analisar, por exemplo, você cruzar uma égua com um burro, você tem uma mula. É uma espécie diferente? Mas ela não é reprodutível. Então a mula, a partir do momento que você gera a mula, ela não consegue se reproduzir e criar uma nova espécie de mula e ser uma espécie fértil que possa produzir descendentes. Então para aí, você cruza o burro com a égua, nasce a mula e a mula não consegue ter filhos. Então o que eu estou querendo dizer? Para passar por todas as espécies, como é dito na teoria do evolucionismo, desde os répteis, anfíbios, até chegar aos mamíferos, dos mamíferos desenvolverem até chegar aos primatas, os primatas se desenvolverem, passar pelo Homo erectus, Neandertal, por aí vai, até chegar no Homo sapiens, que é o homem que a gente é a espécie que nós somos. Tudo isso teria que haver dois descendentes férteis, então um macho e uma fêmea, que fossem gerados ao mesmo tempo, com a mesma característica de DNA, para que pudessem gerar, por sua vez, filhos e descendentes férteis. Isso não acontece. Você não tem registro de isso acontecer uma vez na história da humanidade, ou na história dos animais, dos seres vivos. Então, tudo isso mostra pro seu pai, o avô, Sérgio, Matheus, que está falando aqui, que as chances de que isso acontecesse de forma aleatória ou randômica ou por acaso são muito pequenas. É como eu falei, entrar 100 vezes numa loteria 100 dias seguidos e ganhar os 100 dias. Se alguém fizesse, chegasse para mim e falasse, olha, ganhei a loteria 100 dias seguidos, o que eu diria para essa pessoa? Eu falasse, olha, pode até ter acontecido, mas as chances de que isso tenha sido manipulado são muito grandes. Então, da mesma forma, há alguém, uma força maior, como eu disse, Deus, Alá, Jeová, que estava por trás da criação do universo,
estava por trás da criação dos seres vivos, estava por trás da criação de cada espécie, colocar no seu lugar perfeito no mundo, o mundo no lugar perfeito na galáxia, a galáxia no lugar perfeito no universo, o universo em expansão perfeita, todos os movimentos dos astros de forma perfeita, sem que houvesse uma força por trás disso. É impossível, gente, matematicamente é impossível. Não é nem 100 dias de loteria seguidos, é 1 milhão de loterias seguidas que eu ganhasse, entrasse na loteria 1 milhão de vezes seguidas e ganhasse. Então, eu como humano, um dia desse eu iria esquecer de ir na loteria, né? Ia estar comemorando o dia anterior, ganhar um prêmio. Então, o que eu estou dizendo, houve uma força perfeita, muito perfeita, com um poder enorme, um poder infinito para poder criar isso tudo. Então, e aí, Sérgio, mas por que você então escolheu o cristianismo? Muito simples, porque você tem todas as grandes religiões hoje, o budismo, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, até o judaísmo todas reconhecem Jesus como um profeta, uma força divina enviada por Deus. Então, se todos eles reconhecem Jesus como o profeta enviado por Deus, isso está no Corão, isso está no Evangelho segundo Allan Kardec, isso está é até algo em comum acordo da grande maioria das sinagogas e dos judeus hoje em dia, concordam que Jesus foi um profeta. Os judeus não messiânicos, não estou falando de judeus messiânicos, mas eles entendem que Jesus foi um profeta. Então, se todos eles entendem que Jesus foi um profeta, vamos lá na fonte, vamos, tentar ver o que Jesus falou. E não adianta, o Evangelho segundo Allan Kardec, ele esquece de várias coisas. Ele esquece, como Jesus disse, por exemplo, cabe ao homem morrer uma vez só, depois vem o julgamento, O islamismo, apesar de no Corão falar que Jesus foi um profeta enviado por Deus, o islamismo rejeita vários ensinamentos de Jesus. Então, o que eu estou dizendo, eles reconhecem Jesus como uma força divina, mas não querem seguir completamente Jesus. E eu reconheço que Jesus é uma força divina, é um Filho de Deus que foi enviado para a Terra, e quero seguir Jesus em todos os aspectos que Jesus falou, tudo que ele trouxe para que eu pudesse viver melhor. E aí, finalmente, queria dizer que dentro de nós, seres humanos, tem um buraquinho. É como se fosse um quebra-cabeça, assim, uma pecinha. E aí a pecinha que encaixa nesse quebra-cabeça para fechar o quebra-cabeça, completar o quebra-cabeça, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então, e eu falo isso como alguém que já viveu fases da vida onde a gente está um pouco afastado de Deus, triste, insatisfeito, revoltado, e esse buraquinho, essa pecinha do quebra-cabeça continua faltando, entendeu? Então, o que eu digo aos meus filhos, netos, bisnetos, todos os meus descendentes em primeiro lugar, acima de tudo, busquem a Deus, busquem completar essa pecinha do quebra-cabeça que está dentro do coração de vocês. Dito isso, vamos para o segundo aspecto, que é família. Então, logo depois de preencher esse buraquinho que está no nosso coração, com Deus, a gente precisa ter uma família. Por quê? Porque a família é o plano de Deus para a vida do homem e da mulher.